Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline, professora de matemática da turma do nono ano B. E hoje nós vamos estudar os números irracionais. Então vamos lá. Para ser um número irracional, ele tem que satisfazer a definição, ou seja, a sua representação decimal é uma dízima não periódica. A principal característica das dízimas não periódicas é a que não podem ser representadas por meio de uma fração, o que mostra que os números irracionais são o contrário dos racionais. Os principais números com essa característica são as raízes não exatas. Exemplos: você sabe a raiz exata de 2? Não existe uma raiz exata. Existe um número que se aproxima. A raiz de 5 também não. Então vamos lá. Ao procurar soluções de raízes não exatas, ou seja, realizar a representação decimal desses números, sempre encontraremos uma dízima não periódica, o que faz com que esses números sejam elementos de conjuntos dos irracionais. Além das raízes não exatas, existem as dízimas não periódicas em si. Por exemplo, se calcularmos as raízes não exatas, encontraremos uma dízima não periódica. Observem aqui. O que é uma dízima não periódica? A dízima não periódica é quando esses números aqui, eles não são todos iguais, eles não ficam se repetindo. Observa que esses números são números diferentes, 4, 1, 4, 2, 1. A dízima periódica, ela se repete. 3, 3, 3, 3, infinitamente. A dízima não periódica, os números não se repetem. Ok? A raiz de 5, um outro exemplo, olha aqui. 2, 3, 6, 0, 6. Então, os números não se repetem, por isso não é uma dízima periódica. Adição e subtração. A adição e a subtração de números irracionais geralmente é apenas representada, a menos que seja utilizada uma aproximação decimal desses números. Por exemplo, raiz de 6 mais raiz de 5 e raiz de 6 menos raiz de 5. Nesse caso, você teria que encontrar as raízes de 6 menos quem seria a raiz de 5, a aproximação. Porque você não pode somar 6 mais uma raiz de 5, porque as raízes são diferentes, ok? Assim como também na subtração. Não podemos somar ou subtrair os valores por causa dos radicais, então deixamos a operação apenas indicada. Nas representações decimais também não é possível realizar a soma exata. Logo, para somar dois números irracionais, precisamos de uma aproximação racional. E essa representação é escolhida de acordo com a necessidade de precisão desses dados. Quanto mais casos decimais considerarmos, mais próximos do valor exato da soma ficaremos. Observação: o conjunto dos números irracionais não é fechado para adição ou subtração. Isso significa que a soma de dois números irracionais pode resultar em um número que não seja racional. Por exemplo, se calcularmos a diferença de um número irracional pelo seu oposto, raiz de 2 menos raiz de 2 vai dar 0, ok? Se eles forem iguais, dá para você somar ou subtrair. Multiplicação e divisão. A multiplicação e divisão de números irracionais pode ser feita caso a representação seja uma radiciação. Porém, assim como a adição na representação decimal, ou seja, multiplicar ou dividir duas dízimas, exige uma aproximação racional desse número. Por que eu posso multiplicar aqui a raiz de 7 com a raiz de 5? Porque as duas, elas não aparecem, mas elas são raízes quadradas. Se por um exemplo aqui fosse um 3,
Uma seria a raiz quadrada e a outra seria uma raiz cúbica. E aí eu não poderia multiplicar. Mas quando não aparece nada no expoente da raiz, ela é uma raiz quadrada e eu não precisa aparecer. Eu posso multiplicar, assim como eu posso dividir, ok? Note também que no exemplo B, 4 é um número racional, o que significa que a multiplicação e divisão de dois números irracionais não são fechadas, ou seja, podem ter resultado racional. Então, vamos para a parte importante, a nossa atividade. A primeira questão diz assim: marque a alternativa correta para o conjunto dos números irracionais. Essa primeira parte aqui é só você ler lá no começo do assunto e marcar uma dessas alternativas. Você leu lá, você vai entender e vai marcar uma dessas alternativas. Isso aqui é só teórico, ok? Vamos para a segunda questão. Os números a seguir podemos afirmar que todos são irracionais, exceto qual desses você acha que não é um número irracional? Aí você vai observar qual desses e aí você vai marcar qual das alternativas não é um número irracional. Também não é para fazer conta, só para marcar. Terceira questão. Determine o valor da expressão a seguir. Vamos ver aqui. Essa expressão ali diz raiz de 3 mais raiz de 3 mais raiz de 5, certo? Observe que tem duas raízes que elas são iguais. Se elas são iguais, eu posso somar o número que está na frente delas. Não aparece, mas é como se tivesse o número 1. 1 mais 1, 2. Você vai conservar a raiz mais a próxima raiz que está lá. Só isso, nada mais que isso. Só são os números que estão na frente. A raiz permanece igual, mais a raiz que já estava. É só isso a questão. Continuando, vamos para a quarta questão. A quarta questão diz assim: observe a raiz quadrada a seguir. Ele te deu uma raiz de 150, certo? O valor aproximado em uma casa decimal dessa raiz é igual a... Qual dessas alternativas? Como é que você vai fazer? Você vai multiplicar. 15,1 vezes 15,1. Se passar do número de 150, não vai ser esse. Você vai multiplicar todos e o que mais se aproximar não vai dar exato, lembrando que as raízes irracionais não são exatas. A que mais se aproximar do número 150, esse vai ser o seu resultado, ok? Vamos para a nossa quinta questão. A quinta questão, observa lá. Determine o valor da expressão. Ele te deu 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 mais 23 raiz de 23. Pergunto a vocês. Eu tenho duas raízes iguais, né? 2 raiz de 3 e 5 raiz de 3. O que eu posso fazer? Eu posso somar os números que estão na frente dela. Então, 5 mais 2 dá o resultado. Raiz de 3 mais quem é o último valor também vai permanecer igual, não vai ser mudado. É apenas isso, ok? Vamos para a nossa sexta questão. A nossa sexta questão diz assim: determine o valor da expressão. Ele te deu um 6 vezes raiz de 5. Aqui você vai multiplicar normalmente e deixar dentro da raiz. Se não for uma raiz exata, você deixa dentro da raiz, ok? Só isso também. Vamos para a nossa sétima e última questão. A sétima e última questão, ela tem um pequeno erro, porque seria 10 raiz de 2 mais raiz de 2, ok? E aqui está o inverso. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai somar
os números na frente das raízes. Aqui não aparece nada, que número? Então, 10 mais 1, resultado, raiz de 2. Nada mais que isso. Espero ter ajudado. Esse foi o nosso assunto e nossa atividade de hoje. Até a próxima. Tchau!